Pessoal, veja, eu recebi a informação da Luciana que alguém, ou alguns, ou um aluno, eu não sei como ficou essa situação, mencionou a ela que no vídeo, em relação ao artigo 7º, eu não mencionei o parágrafo 3º. Veja, pessoal, o parágrafo 3º ele é uma sequência do parágrafo 2º, tá? Então é uma questão só de leitura. Mas para não deixar vocês aí em branco, eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida, mas bem rápida, inserindo só a questão aqui do parágrafo 3º. Veja, quando nós comentamos sobre o artigo 5º do Código Penal, nós mencionamos lá para vocês o que era território e o que era território por extensão, tá? E eu mencionei lá no artigo 5º que aplicava-se em regra o princípio da territorialidade. O que significa isso? Todos os crimes praticados dentro do território nacional ou do território nacional por extensão, aplica-se o direito penal brasileiro, ok? Essa é a regra, territorialidade. Além dessa regrinha de territorialidade, e por isso que eu mencionei para vocês que ela é uma territorialidade mista ou uma territorialidade temperada ou mitigada, por quê? Porque há exceções. O que significa as exceções? Nada impede do direito penal sair do nosso território nacional e atingir crimes praticados no estrangeiro. Aí nós estamos diante da extraterritorialidade do artigo 7º. Assim como nada impede de uma lei estrangeira ser aplicada aqui no Brasil a um crime praticado no nosso território nacional, que são aquelas hipóteses de imunidades que eu mencionei, dos diplomatas, de um deputado de um outro país que esteja no nosso território e venha aqui a praticar um crime. Então nós estamos diante da territorialidade como regra, da extraterritorialidade como exceção e da intraterritorialidade também como exceção. Fizemos esse comentário rápido para vocês lá no artigo 5º. Seguindo, e é muito fácil de entender isso, na hora que vocês acompanham lá essa sequência dos artigos. No artigo 6º do Código Penal, nós estamos tratando de crimes à distância, portanto, crimes entre países. Portanto, a conduta foi no Brasil, o resultado se deu num outro país, ou vice-versa, a conduta num outro país e o resultado no Brasil. Diante desta situação, o artigo 6º menciona, adotou a teoria da ubiquidade ou teoria mista, onde se aplica tanto a lei do país onde houve a conduta, como a lei do país onde houve o resultado. E como vai ser resolvido esse conflito? Havendo dois processos, com duas condenações, uma no Brasil, a outra no exterior. É o artigo 8º que soluciona isso. Nós fizemos esse comentáriozinho aí para vocês, tá? Portanto, teoria da ubiquidade em relação ao artigo 6º do Código Penal. E aí nós chegamos ao artigo 7º do Código Penal. No artigo 7º, casos de extraterritorialidade, ou seja, o crime é praticado fora do país, fora do Brasil, e o Código Penal brasileiro alcança esse crime praticado lá no exterior, não importa qual o seu país. E aí essa extraterritorialidade ela é subdividida em extraterritorialidade incondicionada. E onde elas estão? Elas estão no inciso 1 do Código Penal, por determinação do parágrafo 1º. Então o parágrafo 1º vai lá e diz, nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ou seja, pela lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Aí a extraterritorialidade é incondicionada. Não importa o que aconteceu lá no estrangeiro, qual foi a providência legal, processual tomada no estrangeiro. O Código Penal brasileiro vai alcançar esse crime praticado no estrangeiro. Quando isso vai acontecer? Quando presente aquelas 4 situações, aqueles 4 tipos de crimes inseridos no inciso 1. Simples, fácil, já fizemos um comentário a respeito disso. E a extraterritorialidade condicionada? Agora a situação é diferente. Agora, a lei brasileira, o Código Penal brasileiro, só vai conseguir ultrapassar as fronteiras do nosso país e atingir o crime praticado no exterior se praticado determinados crimes inseridos no inciso 2, ou seja, aquelas 3 situações do inciso 2 do Código Penal, por determinação do parágrafo 2º, estiver presente as condições ali impostas, condições essas
cumulativas. Portanto, agora o direito penal brasileiro só vai conseguir sair do país extraterritorialidade se presente as condições impostas no parágrafo 2º. E quais são essas condições? Nós comentamos lá quando falávamos do artigo 7º. As condições são entrar o agente no território nacional, portanto ele precisa vir para o Brasil. Tá? Além de entrar o indivíduo no território nacional, lá no parágrafo 2º, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Portanto, precisa ser crime lá e ser crime aqui. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então veja, se o estrangeiro ou o brasileiro entrou aqui no Brasil, para aplicar o direito penal brasileiro, no crime praticado fora do país, precisa verificar essa questão de autorização para a extradição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter ocorrido, ou não ter ele aí cumprido a pena. Tá? Então veja, se o agente foi absolvido no estrangeiro ou a pena já foi executada no estrangeiro, o direito penal não vai alcançar esse crime, ainda que ele tenha voltado para o território nacional. Tá? Por fim, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade. Então veja, se já foi extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição, o direito penal brasileiro não vai alcançar essa situação. Esses casos nós deixamos bem detalhados lá quando nós falamos do artigo 7º. O problema do questionamento foi, nós não discutimos o parágrafo 3º. Então vamos ao parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? A lei brasileira aplica-se também ao crime, veja, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Agora é o brasileiro sendo vítima de um crime no estrangeiro praticado por um estrangeiro. Portanto, é uma leitura simples, você consegue entender. Então, agora a situação o brasileiro saiu do Brasil, está, por exemplo, lá na Alemanha, e um alemão pratica o crime contra o brasileiro lá, tá? Princípio da personalidade. O Código Penal acompanha nós brasileiros onde quer que estejamos. E esse indivíduo estava no estrangeiro e foi vítima de um crime praticado por um estrangeiro. O Código Penal brasileiro pode alcançar esse indivíduo estrangeiro? O parágrafo 3º diz: a lei brasileira aplica-se também ao crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, o parágrafo 3º está dizendo, é possível sim o estrangeiro que praticou um crime contra o brasileiro fora do Brasil, o direito penal alcançá-lo. E aí o legislador vem e diz, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, ou seja, aquelas condições das alíneas A até a linha E precisam estar presentes nesta situação do parágrafo 3º cumulativamente, da mesma maneira que nós discutimos quando tratamos da extraterritorialidade incondicionada, porque no parágrafo 3º nós também estamos falando de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, não muda absolutamente nada. A única coisa que muda no parágrafo 3º é que o legislador menciona que, além daquelas 5 condições impostas no parágrafo 2º, agora, para o estrangeiro ser punido aqui no Brasil, então imagine vocês a seguinte situação, é crime aqui, é crime lá, o estrangeiro cometeu o crime contra o brasileiro e veio para o Brasil. Precisa entrar no território nacional, uma das condições impostas aí na linha A. Ele entrou no território nacional, ele não foi condenado lá, não foi absolvido lá, o crime não está prescrito, ou seja, está presente todas as condições do parágrafo 2º. E o estrangeiro está aqui no Brasil, e ele cometeu um crime contra o brasileiro fora do Brasil. O legislador vem e diz, no parágrafo 3º, o Brasil pode atingir esse crime praticado no estrangeiro por um estrangeiro que vitimou um brasileiro, se presente as condições do parágrafo anterior, do parágrafo 2º, tá? Estiver presente ainda, então o que ele diz no parágrafo 3º? Além daquelas 5 condições do parágrafo 2º, é necessário ainda que não tenha sido pedida, ou se foi pedido, foi negada a extradição desse estrangeiro. Então veja, ele está aqui no território nacional, o país de origem dele pediu a extradição dele,
e o Brasil vai extraditá-lo. Se o Brasil vai extraditá-lo, o Brasil não pode puni-lo aqui. Não vai se aplicar o direito penal brasileiro aqui. Agora, o país estrangeiro, o país de origem desse estrangeiro, pediu a extradição dele. O Brasil negou a extradição dele. Presente as condições do parágrafo 2º, o direito penal pode puni-lo. Tá? Ou então, se não tem uma condição de extradição aí em jogo, a outra condição que se acresce às 5 anteriores do parágrafo 2º é o ministro da Justiça requisitar que se aplique o direito penal brasileiro, que haja um processo aqui no Brasil para essa situação. Então, o que o parágrafo 3º está dizendo? Ora, quando o estrangeiro fora do Brasil, portanto, do país de origem dele, comete um crime contra um brasileiro, se esse estrangeiro entrar no território nacional e presente todas as condições do parágrafo 2º para que o direito penal o alcança por determinação do parágrafo 3º, é necessário que não tenha havido pedido de extradição do país de origem dele, ou se houve o pedido de extradição foi negada pelo Brasil, ou então a outra situação é que o ministro da Justiça requisite a aplicação da lei penal. No parágrafo 3º é uma coisa ou outra, e não as duas cumuladas. Portanto, é condicionante não ter sido pedido a extradição, ou se foi pedido negado, ou então, ausente essa condição, se houver a requisição do ministro da Justiça. Não foi comentado porque era uma questão lógica só de leitura sequencial do que nós discutimos no parágrafo 2º. Um abraço a todos, até mais.